Saudações a todos vocês que estão estudando aí online pelo Sou Concurseiro e Vou Passar. Direto dos nossos estúdios, eu, professor Edson Botelho, estou com o módulo de língua portuguesa para concursos públicos e hoje nós estamos trabalhando a parte de produção de textos, exatamente, a redação, um assunto tão temido por todos, mas que você já tenha certeza de que não é tão difícil assim. Vamos continuar a videoaula passada. Vamos falar hoje sobre estratégias argumentativas. Continuar o assunto. Pois todos nós já sabemos que todo tipo de texto, não importa qual, possui um objetivo. Seja ele informar, contar uma história, descrever, convencer o leitor sobre um determinado ponto de vista ou até mesmo vender um produto, certo? Muito bem. Isso, cada texto tem seu objetivo. A partir do momento que a redação não tem um caráter informativo, ou seja, você precisa defender uma ideia, uma opinião, é justo que você precisará utilizar estratégias para convencer o leitor sobre o seu ponto de vista, para fundamentar também o que você está defendendo. Por isso que o estudo das estratégias se torna importante para nós. Essas estratégias, quando bem inseridas no texto, olha aí, porque já sabe, eu tenho várias estratégias, mas nem todas elas podem me ajudar na defesa da minha ideia. Por isso que eu digo, quando bem inseridas, elas com certeza te ajudarão a provar o seu ponto de vista. E, consequentemente, convencer o leitor sobre o que você está dizendo, a pensar como você. O caminho é simples, afinal de contas, nada em redação é complicado. Aliás, nada em língua portuguesa é complicado. Provei isso para vocês. Você apresenta uma tese, pronto, olha aí. Apresenta uma tese, ou seja, seu ponto de vista, e para sustentá-lo você vai apontar argumentos que estão de acordo com essa tese. E aí nós vamos dar continuidade. Lembra, falamos vários argumentos na aula passada, várias estratégias na aula passada. Hoje eu vou começar com uma muito importante para você, depois a gente vai exercitar bastante as duas aulas que vocês já assistiram, tá bom? Vamos começar hoje com a argumentação por causa-consequência, que alguns estudiosos usam o nome raciocínio lógico. A relação causa-consequência é a maneira mais eficaz de defender um ponto de vista, apesar de ser um pouco perigosa. Por quê? Às vezes o aluno utiliza essa estratégia porque na hora de arrumar a redação fica muito fácil, né? Você coloca seu ponto de vista, dá as causas, dá as consequências e faz a conclusão. Mas o problema é que muitas vezes os alunos não sabem a causa do problema ou deixam a causa muito superficial, né? Como eu disse para vocês, vamos falar sobre depressão, a depressão entre os jovens. A principal causa de depressão entre os jovens é a falta de informação. Ou seja, é um argumento? É, mas um argumento muito fraco. Por quê? Porque a falta de informação, eu sempre digo para os meus alunos, quem está com falta de informação é você, né? Porque hoje a informação está na ponta desse dedo. Deu Enter, pronto. Então, mas ainda é uma forma eficaz de defender um ponto de vista. E explicar o que está acontecendo, né? O que vai acontecer aqui? Você vai explicar as causas, os motivos que levaram você a posicionar-se dessa forma. Esse é um dos tipos de argumentos mais frequentes em redações de vestibular da meninada do ensino médio, né? Então, argumentar é justamente dizer os porquês que você levantou sobre o problema. Eu vou mostrar um texto para vocês agora, um pouco extenso, para que você note como a relação causa-consequência é aplicada, tá bom? Então, vamos lá, de olho na tela. Já que os valores morais da sociedade brasileira se encontram tão destroçados, pelo menos no momento, é preciso buscar novas formas de conter os distúrbios de nosso convívio humano e as ameaças à nossa já precária coesão social. E já que nossa sociedade se mostra tão aversa à punição pelo desrespeito à lei, pois a cada eleição perdoa tantos nas urnas, possamos-la de vez cumprir a lei apenas mediante incentivos. Recente moda futebolística pode nos apontar o caminho dessa transformação, que troca a sanção pelo estímulo e a punição pela perda de vantagem. É a chamada prática da mala branca, pela qual um clube paga a outro para que este se ganhe. É claro que isso nada tem a ver com o suborno da mala preta. A execrável
compra de goleiros, zagueiros e outros de um time para que deixem a bola passar e percam o jogo. A mala branca, ao contrário, é um saudável incentivo para que os profissionais do esporte ajam corretamente, isto é, esforcem-se ao máximo para ganhar o jogo. Vamos ver aqui essa relação, né? Olha aí. Já que os valores morais da sociedade se encontram tão destroçados, já estou mostrando para você o tema, né? O que eu vou fazer, tá? Ou seja, moral, né? O tema. Pelo menos no momento, é preciso buscar novas formas de conter os distúrbios de nosso convívio humano e as ameaças à nossa já precária coesão social. E já que a nossa sociedade se mostra tão avessa à punição pelo desrespeito, tá? Pois, olha aí, a causa, cada eleição perdoa tantos nas ruas, façamo-la de vez cumprir a lei apenas mediante incentivos. Agora vamos ver a consequência de tudo isso, né? Recente moda futebolística pode nos apontar o caminho dessa transformação, que troca a sanção pelo estímulo à punição pela perda. É a chamada prática da mala branca, pela qual um clube paga a outro para que consequência, para que este ganhe. É claro que isso nada tem a ver com o suborno da mala preta. Uma pequena explicação fazendo uma comparação, né? Que não é nada disso. A mala preta é outra coisa. O que é a mala preta? Explica. A execrável compra de goleiros, zagueiros e outros de um time para que deixem a bola passar e percam o jogo. Vamos explicar o que é mala branca. Por quê? Entre aspas, porque eu estou usando um termo com uma outra finalidade. A mala branca, ao contrário, é um saudável incentivo para que os profissionais do esporte ajam corretamente, isto é, esforcem-se ao máximo para ganhar um jogo. Então vocês estão vendo aí, né, essa relação, né? Eu explico primeiro o porquê e depois eu vou dizer qual a consequência disso. Eu compro para que os jogadores façam isso, em forma de incentivo. Agora, nós temos um assunto muito importante para trabalhar, para que você entenda, porque alguns alunos estão com uma dificuldadezinha. Marcos, qual é o assunto de agora? Vamos lá. Nós vamos trabalhar a relação entre tese e argumento, para que você tenha uma noção. Primeiro de tudo, o que é tese, o que é argumento, né? Vamos lá. Marcos, põe só essa ilustração que vai ajudar muitos alunos a entenderem o que é tese e argumento. Olha aí. Aí está. Consegue entender isso, Marcos? Muito bem. Então, olha aí. O que é tese? Tese é a minha opinião. E argumento é quando eu tento convencer você. Vou dar um exemplo para vocês de uma tese. Vamos lá? Estudar português é muito fácil. Isso é uma opinião, certo? Muito bem. Todos concordam comigo? Não. Existem pessoas que acham que estudar português é um pouco difícil, né? E outras acham que estudar português é muito difícil. Então, através de argumentos, eu vou mostrar para você que estudar português é muito fácil. Então, eu vou dizer, estudar português é muito fácil, pois com um pouco de leitura e dedicação, você consegue aprender a língua materna. Nosso maior problema é, portanto, olha aí, decorar regras. Viu só? Então, já comecei a discutir com vocês, já estou convencendo vocês. De modo geral, essa relação entre tese e argumento pode acontecer de duas formas. Vamos ver quais são? Vamos estudar agora raciocínio lógico, né? Meu grande amigo Leandro, que está aí também com as nossas aulas, vai entender bem isso aí, né? Você pode apresentar sua tese e seu argumento baseado na estrutura 1 ou na estrutura 2. O que você vai fazer na estrutura 1? Você vai apresentar os argumentos, aí você vai colocar um conectivo adversativo para apresentar a sua tese. Então você vai ter argumento, portanto, tese. Ou você pode começar com a sua tese, depois coloca uma conjunção causal explicativa e os seus argumentos. Aí vai ficar o quê? Tese, porquê, argumento. Pronto, aí está. Olha como fica interessante isso, bem aplicado, né? Vamos ver? Observem aqui. Olha esse texto. O governo gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. Já apresentei o meu tema e já transformei o tema em um problema. Os ganhos com os impostos nem de longe compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Além disso, olha aí, eu adicionando ainda e também uma relação de adição, quando se enumeram os argumentos a favor de sua tese, viu só? Aí eu digo, além disso, as empresas têm grandes prejuízos por causa do afastamento de trabalhadores devido aos males causados
pelo fumo. Aí vamos lá, portanto, olha aí, já vou colocar aí minha tese, né? Pode ser logo, por conseguinte, por isso. É importante que sejam proibidas quaisquer propagandas de cigarros em todos os meios de comunicação. Isso é minha opinião. Minha opinião é essa. É importante que sejam proibidas quaisquer campanhas de cigarros em todos os meios de comunicação. Pronto, estão vendo só? Essa é a relação que nós temos, que eu disse para você. A relação de argumento, logo depois o portanto, depois a tese. Agora, eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou fazer para vocês primeiro a tese, depois eu vou explicar o porquê e depois o argumento. Vamos lá? De olho na tela. O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Fui bem agressivo agora, certo? Agora explica para mim. Por quê? Porque ele gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. E muito embora, olha aí, uma concessão, é que eu poderia dizer ainda que, não obstante, mesmo que, fazendo essa relação de oposição ou de concessão, né? Aí, olha só, muito embora os ganhos com os impostos sejam vultosos, nem de longe eles compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Então, você está vendo bem essa relação? Olha aí, o governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro, porque ele gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. E muito embora os ganhos com os impostos sejam vultosos, nem de longe eles compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Viu só? Então, nós temos aí as duas relações, como eu disse para vocês. A primeira, eu apresentei o argumento, depois eu coloquei a conjunção portanto, depois a minha tese. Ou eu posso começar com a tese, colocar a explicação, a causa e o argumento. Viu só? Muito bem. Agora vamos passar pela argumentação com dados estatísticos. Alguns chamamos com provas concretas. É sempre bom. Isso vai mostrar para a banca que você é uma pessoa que lê, que está por dentro do assunto. Agora, cuidado quando você for apresentar esses dados estatísticos, tá? Não exagere e não invente-os, tá bom? Vamos lá. De olho na tela. Dados estatísticos para vocês. Mulheres das classes C e D são as que mais creem que o Brasil vai melhorar em 2009. De acordo com pesquisa realizada pelo IBOP, a pedido da agência de publicidade 141 Soho Square, as mulheres das classes C e D são as que mais acreditam que o Brasil não está bem, mas vai melhorar em 2019, com índices de 46% e 44% respectivamente. Na classe A, o percentual verificado foi de 41%. Mas olha, para chegar a esse ponto, não esqueça de um detalhe muito importante. Você tem que estar bem atualizado em relação a isso, tá? Mas dados estatísticos sempre são bem-vindos. São informações que vocês vão adicionar, tá? Para que seu texto, para que seus argumentos fiquem bem embasados. Tá? Muito bem. Eu poderia dizer também, mostrar para vocês uma outra forma bem mais simples. Vamos lá? De olho na tela. Eu tenho. Além disso, a pesquisa intitulada O Sonho é Maior que o Medo? Panorama sobre o comportamento das compras das mulheres brasileiras, apurou que 41% das mulheres de classe C e 36% da D avaliam que a economia brasileira está sólida, mas vai sofrer o impacto da crise. Um outro texto onde eu tirei esse argumento para embasar, né? Muito bem. Aí eu poderia mostrar para vocês também argumentos de pesquisas, né, que as pessoas realizam de diversas fontes. Observem-se aí. Na opinião do presidente da agência que encomendou o estudo, Mauro Morti, os números mostram que as mulheres de menor poder aquisitivo parecem não querer acreditar na crise. Elas estão felizes de finalmente terem entrado no mercado de consumo, que até fecham o bolso agora. Mas estão esperando muito a volta do crédito no início do ano para poderem continuar comprando. Foram textos que não é um só, tá, senhores? São textos que eu fui pegando de diversas redações que recebi para mostrar para vocês como vocês devem apresentar isso, tá? Mas como essa videoaula já veio da passada, é uma continuação, eu acho que nós estamos um pouquinho buscando o desafio, né? Será que eu vou conseguir identificar as diferentes estratégias que foram utilizadas nos meus textos? O que eu estou propondo para vocês?
Primeiro, nós vamos trabalhar um pouco a coesão para ver se nós conseguimos entender um texto dissertativo. Eu vou dar para vocês 6 períodos. Eles constituem um parágrafo de introdução para um texto dissertativo acerca da preocupação ecológica na atualidade. Sua tarefa é ordená-los corretamente. Então, vamos lá? Marcos, põe tela inteira, por favor. Eu tenho 6 períodos, né, para você organizar. Entre os fatores responsáveis por esse quadro, encontram-se a ganância de grandes empresas, o descaso de muitos governos e a falta de consciência do cidadão comum. Letra B, poluição das águas. Letra C, felizmente, no entanto, nem tudo está perdido, pois ganha espaço no mundo a preocupação com as questões ambientais. Letra D, destruição da camada de ozônio. Letra E, tais têm sido alguns dos problemas ecológicos mais frequentes nos últimos tempos. E letra F, o lixo biodegradável. Sua tarefa é organizar esses períodos, né? Muito bem. Qual o objetivo desse exercício? O objetivo desse exercício é ver se você consegue entender como se inicia uma redação, o problema que você vai apresentar, ou melhor, o tema que você apresenta, transformar esse tema em um problema e dar os argumentos. Então, a partir desse exercício, você vai conseguir fazer isso. Agora vamos ver como é que ficou o texto organizado. Vamos lá? De olho na tela. Comecei com a letra B. Olha aí, qual era a letra B? Poluição das águas. Comecei, poluição das águas. Depois eu coloquei a letra D e a letra F. A letra D dizia destruição da camada de ozônio e a letra F, lixo não biodegradável. Então, comecei apresentando o meu tema. Poluição das águas, destruição da camada de ozônio, lixo não biodegradável. Tais têm sido, letra E, tais têm sido alguns dos problemas ecológicos mais frequentes nos últimos tempos. Pronto, apresentei para você meu tema e já transformei em um problema. Entre os fatores responsáveis por esse quadro, agora eu vou começar a argumentar com você, apresentando meus argumentozinhos bem organizados. Entre os fatores responsáveis por esse quadro encontram-se a ganância das grandes empresas, o descaso de muitos governos e a falta de consciência do cidadão comum. Não esqueça, como eu apresentei 3 argumentos, eu vou ter que colocar um em cada parágrafo no desenvolvimento. Desenvolvimento 1, a ganância das grandes empresas. Desenvolvimento 2, o descaso de muitos governos. Desenvolvimento 3, a falta de consciência do cidadão comum. Felizmente, no entanto, nem tudo está perdido, pois ganha espaço no mundo a preocupação com as questões ambientais. Viu só? Então, você tem aí um parágrafo organizado. Feito esse primeiro desafio, de olho na tela, vamos ao nosso segundo desafio. Qual é? Eu quero que você identifique o sentido argumentativo dos seguintes textos e separe por meio de barras as teses e os argumentos. Cuidado, aqui vai dar um pouquinho de trabalho para você. Você vai ter que ler bastante o texto para separar a tese dos argumentos. Então, vamos lá? Lá vai o primeiro. Meu carro não é grande coisa, mas é o bastante para o que preciso. É econômico e nunca dá defeito, e tem espaço suficiente para transportar toda a minha família. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando argumento, depois a tese, ou a tese, depois o argumento? Muito bem. Eu estou aqui mostrando para você, primeiro, vamos marcar a minha tese. Aliás, desculpa, meu argumento. Meu carro não é grande coisa. Aí eu estou dizendo o quê? Olha aí, portanto, mas, todavia, entretanto, é o bastante para que eu preciso. Aí eu digo, ele é econômico, nunca dá defeito e tem espaço suficiente para toda a minha família. Usei a letra A. Apresentei o argumento, meu carro não é grande coisa, mas é o bastante para que preciso. Outro. Veja bem, o Brasil, a cada ano, exporta mais e mais. Além disso, todo ano, batemos recordes de produção agrícola, sem contar com o nosso parque industrial. Que o nosso parque industrial é um dos mais modernos do mundo. Definitivamente, somos o país do futuro. Muito bem. O que eu tenho aqui?
Olha aí, apresentei para vocês a minha ideia principal. O Brasil, a cada ano, exporta mais e mais. Além disso, todo ano batemos recordes na produção agrícola, sem contar com o nosso parque industrial, tá? Um dos mais modernos do mundo. Definitivamente, nós somos o país do futuro. Então, eu apresentei aqui para vocês, primeiro, a tese. O Brasil, a cada ano, exporta mais e mais. Quem foi que te disse isso? Prova para mim. Aí eu coloquei uma pequena adição. Além disso, todo ano batemos recorde de produção agrícola. Por quê, hein? Por quê? Porque o nosso parque industrial é um dos mais modernos do mundo. Mas, Edson, eu não estou vendo o porquê. Eu não preciso colocar. Eu posso colocar uma outra conjunção também. Mas você precisa ver a relação existente entre o texto, né? A relação coesiva entre o nosso texto. Então, quando nós estamos mostrando isso, fica mais fácil para vocês. Só para a gente encerrar esse nosso desafio e partir para o segundo, vamos ver mais um. Olha aí. Como o Brasil é um país muito injusto, toda política social por aqui implementada é vista como demagogia, paternalismo. O que eu tenho aqui? Ó, como o Brasil é um país injusto, eu já estou mostrando para vocês a minha ideia. Tá? Como o Brasil é um país injusto, toda política social por aqui implantada é vista como demagogia e paternalismo. Né? Essa relação que existe aqui, né, eu poderia muito bem dizer que é uma conclusão. Como o Brasil é um país injusto, toda política social aqui implantada é vista como demagogia. Logo, toda política por aqui implantada é vista como demagogia. Então, eu apresentei o argumento, tá, para depois apresentar a tese. Então, é assim que você vai fazer, né? Sempre usando de forma criativa, sempre mostrando para a banca o que você pode fazer, mas no começo eu até digo para você usar essas palavras, né? O porquê, o portanto. Eu poderia dizer, né? Várias são várias são as situações que levam o homem a enveredar pelo caminho do crime. Tá? Portanto, é necessário haver políticas de inclusão social para minimizar essa situação, viu? Você pode usar essa relação assim. Aí, conforme você for praticando, porque a redação é uma questão de prática, aí você vai mudando esses conectivos, tá? Sendo mais criativo, tá bom? Agora eu quero algo mais pesado para você, né? O que seria, Marcos? Mostra aí para eles. Eu quero que vocês identifiquem a tese dos textos. Na primeira tela eu coloquei os dois juntos, né, para ficar mais prático, até mesmo para eu manusear. Então, atenção, vamos ao primeiro texto. A falta de sono adequado é definitivamente um fator de risco, isolado para o ganho de peso. Isso aqui é um texto só, tá, gente? Olha aí. A introdução é essa. A falta de sono adequado é definitivamente um fator de risco isolado para o ganho de peso. A matemática da perda de peso é simples. O consumo de calorias deve ser inferior ao total da energia gasta pelo organismo. Nos últimos 5 anos, porém, uma série de estudos vem demonstrando que o terceiro fator deve ser incluído na equação do emagrecimento, o sono. Como a má alimentação e o sedentarismo, uma sucessão de noites mal dormidas, pode condenar ao fracasso qualquer luta contra a balança, a pesquisa mais recente é uma das mais intrigantes sobre o assunto, que foi publicada na revista científica americana Annals of Internal Medicine, conduzida por médicos da Universidade de Chicago. Ela demonstrou que, em períodos de pouco sono, a queima de gordura corporal é de 55% menor à perda de massa magra, 60% maior. Perder massa magra significa perder músculos. E isso é ruim, porque leva à desaceleração do metabolismo e faz com que a pessoa ganhe peso com mais facilidade, diz o endocrinologista Valmir Coutinho, presidente eleito na Associação Internacional para Estudos de Obesidade. Em outras palavras, dormir pouco favorece o efeito sanfona, a grande questão de quem tenta se livrar dos quilos em excesso. Olha a pergunta agora. Nesse texto, a ideia principal defendida pelo autor é que a falta de sono está relacionada ao ganho de peso, a má alimentação derruba a luta contra a balança, a perda de massa magra é maior
com pouco sono, a perda de massa magra desacelera o metabolismo. Vamos ver, olha aí, olha a minha introdução, preste atenção. A falta de sono adequado é definitivamente um fator de risco isolado para o ganho de peso. Então você já sabe qual é a resposta. A matemática da perda de peso é simples. O consumo de calorias deve ser inferior. Aí ele vai explicar, né, dando para o aluno a questão do conceito. Né? A matemática da metalinguagem. A matemática da perda de peso é simples. O consumo de calorias deve ser inferior ao total de energia gasta pelo organismo. Aí ele vai mostrar pesquisas, né? Nos últimos 5 anos, porém, uma série de estudos vem demonstrando que o terceiro fator deve ser incluído no emagrecimento, o sono. Então, olha aí, nesse texto, a ideia principal defendida pelo autor é de que a falta de sono está relacionada ao ganho de peso. Muito bem. Como a má alimentação e o sedentarismo, uma sucessão de noites mal dormidas, pode condenar ao fracasso qualquer luta contra a balança? Sem dúvida alguma, você já sabe qual é a resposta, né? A falta de sono está relacionada ao ganho de peso, viu? A luta contra a balança. Perfeito. Agora vamos fazer uma brincadeira, tá bom? Outro desafio. Qual seria, Edson? Considerando a postagem sobre os tipos de argumento que eu fiz para você em 2 aulas, leia os fragmentos a seguir e identifique o tipo de argumento utilizado para demonstrar a validade da informação feita. Atenção, pode aparecer o mesmo tipo de argumento em mais de um fragmento, hein? Nem todos os tipos de argumento foram completados nesse exercício, porque não tem condições, né? Falamos de várias estratégias. Então, vamos lá, então? A primeira delas. O Sistema Nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca vistos antes. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, a famosa frase conceito do diretor Glauber Rocha, virou uma fórmula eficiente para explicar os 130 milhões que o cinema brasileiro faturou no ano passado. Olha que maravilha. Primeiro de tudo, já tem o meu tema, né? Olha aí. O cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca vistos antes. Já apresentei a minha tese. Aí ficou bem fácil, né? Essa daí, se você errar, né? Olha só. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Famosa frase conceito do diretor Glauber Rocha. Virou uma fórmula eficiente para explicar os 130 milhões que o cinema brasileiro faturou no ano passado, né? Que estratégia eu utilizei aqui? Explicação, autoridade, causa-consequência, analogia ou senso comum? Ora, se eu usei Glauber Rocha, uma citação dele, eu só posso estar falando por autoridade. Viu só? Ótimo. Vamos ver se a gente consegue fazer o segundo? São expedientes bem eficientes, pois diante de fatos não há o que questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados explicados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado à absurda cifra anual de 27 mil por habitante. Entre homens, o índice sobe a incríveis 95,6 por 1.000 habitantes. Muito bem. Aqui está bem fácil, né? Exemplificação, comprovação, causa-consequência, autoridade ou senso comum? Olha só, preste atenção. Eu tenho aqui, no caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais do que dobrou ao longo dos 20 anos. O que eu estou fazendo aqui? Tendo chegado à absurda cifra de 27 mil por habitante. Alguns alunos podem até pensar, ele está usando estatística. Não, ele não está usando estatística, ele está usando dados. Dados para fazer o quê? Uma comprovação. Eu não dei exemplos para você do que está acontecendo pelo Brasil, não dei uma autoridade que falou isso para vocês. Senso comum e causa-consequência fora de cogitação, né? Terceiro, em relação à violência, né, dos dias atuais, o Brasil age semelhante a uma noiva abandonada no altar, perdida, sem saber para onde ir, de onde veio e nem para onde quer chegar. A questão que fica é se essa noiva largada, que são todos os brasileiros, encontrará novamente um parceiro, ou seja, uma nova saída para o problema. Aqui não há o que você questionar, né? Exemplificação, comparação,
causa, consequência, autoridade ou senso comum? Olha aí. Em relação à violência dos dias atuais, o Brasil age semelhante. O que eu estou fazendo aqui? Se o Brasil age semelhante a uma noiva abandonada no altar, ou seja, perdida, eu estou fazendo uma comparação. Olha que maravilha, né? Então, o que nós temos aí, senhores? Efeitos, estratégias que nós podemos utilizar para trabalhar bem o nosso texto, né? Como eu disse para vocês, cada texto, ou melhor, cada tese pede uma estratégia. Essas estratégias, quando bem inseridas no texto, vão te ajudar, hein? Cuidado, a provar que o seu ponto de vista de uma forma muito mais fácil e, consequentemente, convencer o leitor do que você está certo, né? Do que você está dizendo. O caminho mais simples é sempre estudá-las e ver qual a que vai se aplicar melhor, tá bom? Em seu trabalho, ok? Muito bem, senhores, essa foi mais uma videoaula do Sou Concurseiro e Vou Passar, do módulo de Língua Portuguesa para Concursos Públicos. Estamos falando de redação. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.